Lucas 15, a partir do verso 11, nós leremos até o verso 32. Disse mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para um de seus campos para cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar, irei até meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão. Correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O seu filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu. Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegramo-nos. Porque este filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. O filho mais velho estava no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. Este lhe respondeu: teu irmão voltou, e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, e nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim, nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Chegando, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostituta, mataste para ele o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e tudo que eu tenho é teu. Mas era justo festejarmos e nos alegrarmos, pois este teu irmão estava morto e reviveu, havia se perdido e foi achado. E nessa família que nós acabamos de ler, temos essas 3 personagens aí. O filho mais novo, que é um cara que o caráter está mais evidente. Ele já dá para ver que ele é mais interesseiro, ele não está nem aí para o pai. E a gente vê que ele tem problema de caráter. O filho mais velho, esse aí é mais difícil da gente entender o caráter dele. Ele é aquele cara que fica mais na dele, ele é respeitado pelas pessoas da sua comunidade. Só que aí, ao longo do texto, a gente vai ver que esse cara também não era lá o bonzinho da história. Não era só o filho mais novo que tinha problemas, né? Os deles eram só mais evidentes. O desse cara, do mais velho, eram problemas que ficavam mais escondidos ali. E o terceiro é o pai. O pai, se a gente olhar bem, é difícil você encontrar um pai dessa forma. Esse pai, ele é o tipo da perfeição, do amor, da misericórdia. Esse pai representa Deus nesse texto. E eu entendo aqui que esses 2 camaradas, esses 2 irmãos, eles em algum momento a gente vai se identificar com eles. Esses 2 caras representam a gente, representam os homens, as pessoas, a humanidade. E a gente vai começar a entender um pouco mais desse filho mais novo, que ele chega para o seu pai no versículo 12 e diz assim: Pai, dá-me parte dos bens que me cabe por herança. Então o pai repartiu seus bens entre eles. E a primeira coisa que me chama a atenção aqui é no final desse versículo 12. O texto diz: então o pai repartiu os bens entre eles. Isso mostra que não foi só o filho mais novo que recebeu sua herança, mas o filho mais velho também recebeu. E aí a gente começa a perceber que
esse cara era mau caráter. Esse cara era mau caráter, porque a lei do tempo dele dizia que o filho mais velho tem responsabilidade sobre o mais novo. Quando o mais novo fizesse alguma besteira, o mais velho tinha que encostar e botar ele no lugar. Vem cá, que negócio é esse que você está fazendo, cara? Você está pedindo herança para o nosso pai? Mas a gente vê que esse cara, esse filho mais velho, não fez isso, porque ele estava sendo beneficiado. E a lei daquele tempo dizia que a herança do pai ia 2/3 da herança ia para o mais velho, e o mais novo ganhava só 1/3. Ou seja, o filho mais velho recebeu a sua herança com o pai em vida, recebendo 2 vezes mais que o mais novo. E às vezes a gente passa por esse fato e nem percebe que o filho mais velho também tinha o mesmo sentimento que o mais novo tinha do seu pai. E o sentimento que o mais novo tinha por seu pai, ele queria que seu pai estivesse morto. Sabe por que eu percebo isso? Alguém aqui já recebeu herança do seu pai estando vivo? Ninguém recebe herança com o pai estando vivo. Então o sentimento daquele filho era o seguinte: eu não estou nem aí para os seus sentimentos. Eu não ligo para o que o Senhor me ensinou. Eu não ligo se você está vivo, eu queria que você tivesse morto para eu receber minha herança. É isso que esse filho mais novo está dizendo para o seu pai. E se fosse nos nossos dias, esse fato ia merecer uma manchete num daqueles jornais sensacionalistas, tipo aqueles que passam meio-dia, né, aquele balanço geral, né? Ia ser uma matéria mais ou menos assim: filho deseja a morte do pai para ficar com sua herança. E aí, estudando esse texto, eu me lembrei que isso aconteceu na vida real, e isso já aconteceu algumas vezes. Quantos aqui se lembram do caso da Suzanne von Richthofen, que matou ali os seus pais para ficar com a herança? E muitas vezes o nosso sentimento é de condenação. E está certo, foi errado o que ela fez. A gente olha e fica com raiva de uma situação dessa, porque isso é revoltante mesmo. A filha não amava os seus pais, ela queria eles mortos. A mesma coisa, o mesmo sentimento que esse rapaz tinha, que na verdade esses dois tinham. Eles queriam que o seu pai estivesse morto para receberem a sua herança. E o que me chama a atenção é que muita gente vive assim dentro de sua casa. Muita gente não chega de fato como a Suzane, que mata os seus pais, mas vive dentro de sua casa uma guerra. Não chega a agredir uns aos outros dentro de casa, mas com as palavras acabam ferindo uns aos outros. Talvez de maneira que ferisse mais do que a agressão física. Palavras também machucam, palavras também ferem. E quantas pessoas vivem em guerra dentro de casa? Quantas pessoas não chegam a agredir seus familiares dentro de casa, mas com palavras machucam tanto quanto? E eu percebo que tem muita gente que faz isso com Deus também, que vive como se Deus não existisse, que vive como se Deus estivesse morto. Não está nem aí para aquilo que aprendeu sobre Deus. Eu não estou falando de gente que não conhece Deus. Eu estou falando de gente que não conhece a palavra de Deus, mas eu estou falando de gente que tem um certo conhecimento de Deus, mas não está nem aí para aquilo que Ele ensinou em sua palavra. Assim como aquele filho que recebeu uma educação de seu pai, ele não considerou nada daquilo, não considerou os sentimentos do seu pai. E muitas vezes nós agimos dessa forma com Deus. Nós agimos como se Deus não existisse. Nós agimos segundo as nossas próprias vontades, com aquilo que a gente acha melhor para a gente. E eu me lembro de uma crítica de um filósofo do passado, que ele olhou para a vida dos religiosos e falou: Deus está morto. Esse Deus que esses religiosos dizem existir, na verdade, está morto. Só que eu percebo que a crítica desse camarada não era diretamente em Deus, mas ele fez essa crítica olhando para a vida dos religiosos do seu tempo, para a vida da igreja do tempo dele. Pessoas que viviam como se Deus não existisse. Pessoas que vão lá e falam: Deus quer que a gente vive assim, mas na hora de viver não vivem. Então a conclusão que esse camarada chegou eles estão falando que esse Deus está vivo, mas não vive. Esse Deus não está vivo de verdade. Esse Deus está morto. Mas eu quero te falar, queridos, que eu não recrimino esse cara por ele ter feito essa crítica. Eu recrimino as pessoas que passaram essa mensagem com a sua vida para esse cara. E eu quero te chamar a responsabilidade aqui
para te perguntar, será que as pessoas estão olhando para você e têm visto um Deus morto na sua vida, um Deus inoperante, um Deus que não pode fazer nada? Ou as pessoas têm visto em sua vida um Deus que realmente faz a vida das pessoas mudarem, um Deus que faz a sua vida mudar? Então, a gente, tantas vezes que recrimina a vida de um cara como esse filho, a gente se vê agindo como ele com o nosso Deus, agindo como ele com nossa família, com nossos pais, os pais com os filhos. E o texto, ele continua, versículo 13 a 16, diz assim: poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante, e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de maneira irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país, e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as suas alfarrobas, que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então a gente vê a progressão desse filho que queria que o seu pai estivesse morto para ficar com a sua herança. E nós vemos que ele começa a sofrer. Porque quando a gente se afasta de Deus, a gente se afasta do Pai, a gente sofre. E a trajetória dele foi a seguinte: ele foi para um país distante. Primeiro porque o que ele tinha feito com o pai dele foi inaceitável. As pessoas ali da comunidade dele não aceitavam aquilo. Sabe como é aquela cidade pequena que todo mundo fica sabendo da vida de todo mundo? Era mais ou menos esse contexto que ele vivia. Então o que ele tinha feito todo mundo sabia. E não tinha como ele viver ali junto com aquelas pessoas que sabiam o que ele tinha feito. E ele teve que mudar para outro país. E ele foi e viveu de maneira irresponsável. Ele gastou tudo o que ele tinha. E para o azar dele, aquele país onde ele estava passou por uma grande fome, por uma grande dificuldade. E ele começa, talvez, ali a mendigar, porque o texto diz para a gente que ninguém lhe dava nada. Verso 16. E aí, aquele cara chega numa decadência tamanha que ele sente vontade de comer a comida dos porcos. Aqui, o texto diz alfarroba, algumas traduções dizem alfarrobeira. Alguns estudiosos dizem que isso era um tipo de vagem preta que só porco comia. Ninguém conseguia comer aquele negócio. Então ele chegou no fundo do poço por conta do seu relacionamento com sua família, por conta da maneira que ele tratou o seu pai. E a analogia que eu faço aqui é: quando nós nos afastamos de Deus, nós também sofremos. Quando nós nos afastamos de nossa família, que é projeto de Deus, não vivendo de acordo com aquilo que Deus quer para a gente, nós sofremos. E o que eu percebo também é que depois disso, ele não continuou naquela vida. Porque Deus, ele não deixa que os seus filhos tenham sucesso em pecar. Se você for um verdadeiro filho de Deus, você pode se envolver com o que for mais errado, que aquilo te incomoda e você não consegue viver daquela forma. Você não tem sucesso em pecar, e graças a Deus por isso. E aquele cara passou do pior, para que ele visse aquilo que ele tinha, para que ele visse o que Deus tinha dado para ele, que ele jogou tudo fora. E muitas vezes nós agimos assim, jogamos fora o que Deus tem para nós. E a grande tristeza é que muitos casamentos têm se terminado porque têm se jogado fora um presente de Deus chamado família, em nome de um prazer passageiro, em nome de algo que a pessoa não soube se controlar ou dizer não. E aquele homem, aquele rapaz, teve que passar por muita coisa para aprender a valorizar. E versículo 17 a 19 diz assim: ele, porém, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm fartura de comida, e eu estou aqui passando fome? Vou me levantar e irei até meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. E aqui, sabe quando a pessoa percebe que fez besteira? E às vezes demora para a gente perceber que a gente fez besteira. E aí, depois de acontecer muita coisa ruim com ele, dele chegar no fundo do poço, ele para e pensa: não é que eu fiz bobagem? Quantos empregados do meu pai têm fartura e eu aqui comendo com porco? Eu comendo comida de porco.
E tem gente que só vai acordar, que fez besteira, que se afastou de Deus, que acabou com a vida, quando está lá no fundo do poço mesmo. E foi isso que ele viveu. E infelizmente, muitas vezes a gente tem que quebrar a cara para aprender a dar valor. Infelizmente, a gente tem que perder para aprender a dar valor. Eu me lembro de quando o meu avô, de parte de mãe, faleceu. E foi muito triste para a nossa família. Só que para uma pessoa em especial foi mais triste. Para minha tia. E essa tia, ela era a que mais chorava, era a mais inconsolável de todas. Aí depois eu fui ficar sabendo por que a tia Marlene estava daquele jeito. Ela tinha brigado com meu avô no dia anterior e não conseguiu se desculpar com ele. Não conseguiu pedir perdão a ele. E o peso que minha tia sentiu foi de ter perdido alguém muito importante. E ela não ia conseguir tê-lo de volta. Sabe, a gente, infelizmente, muitas vezes a gente acaba dando valor às coisas só quando a gente perde. E foi isso que aconteceu com aquele filho, que ele parou para ver o que ele tinha, a família que ele tinha, o pai que ele tinha, a estrutura que ele tinha familiar, só depois que ele estava no fundo do poço. Eu percebo na minha juventude, nos jovens que eu tenho acompanhado, eles têm muita facilidade de se expressar com os amigos, alguns abraçam todo mundo, beijam todo mundo, sabe? Isso é muito legal, não tem nenhum problema em você expressar o seu carinho, o seu amor para os seus amigos. O problema é que eu vejo que muitos desses adolescentes são muito carinhosos com os amigos lá fora, na escola, mas chega em casa, nem olha direito na cara do pai, nem olha direito na cara da mãe, sabe? Não consegue olhar para a mãe e para o pai e dizer, olha, eu te amo. Não consegue dar um abraço no pai e na mãe, mas lá fora, na escola, abraça todo mundo, beija todo mundo, ama todo mundo. E eu quero falar para você, adolescente, jovem, ou você que é adulto, não deixa passar as oportunidades de você dizer que ama alguém da sua família. Ou então para pedir perdão. Lembra do sentimento que minha tia teve. Minha tia se corroeu de remorso por não ter tido outra oportunidade de falar para o meu avô, pedir perdão. E sabe, falar para os adultos também, para os pais, a gente arruma tempo para fazer tudo que é importante. Sabe, aquilo que é imprescindível de você fazer, você vai arrumar um tempo, você vai tirar um tempo para você fazer, nem que seja de madrugada. Mas o que eu vejo é que muitas vezes os pais não têm negligenciado a convivência com seus filhos. Ah, porque eu trabalho muito, eu estou fazendo faculdade, eu tenho muita coisa para fazer. E eu me lembro de um rapaz que chegou para mim, um adolescente, ele está reclamando do pai dele, da forma que o pai dele tratava ele. Ele chegou para mim e falou assim, poxa, meu pai acha que se ele der para mim uma chuteira da Nike da mais cara, substitui ele ir lá e ver um jogo meu no campo. Não faça isso com seu filho. Nada que você dê de mais caro, que você pense, nossa, eu vou dar o melhor para o meu filho, nada substitui a sua companhia com ele. Nada substitui de você tirar um tempinho, nem que seja para você ver algo que para você não tenha tanta importância, mas sabe que para ele tem muita importância sim. Não espere você ter que quebrar a cara, não espere você ter que perder para você dar valor. Assim como aquele rapaz da história, que abandonou o seu pai, queria o seu pai morto, perdeu tudo que tinha, para depois olhar e ver que ele fez besteira. E eu percebo aqui um arrependimento muito superficial na vida dele. O texto não diz, ele se arrependeu. Não, se você reparar comigo, no versículo 17 diz, ele caindo em si. Ou seja, ele só percebeu que fez bobagem. Porque tem gente que faz muita bobagem, mas acha que não tem nada a ver. Ah, eu fiz, mas e daí? Mas não, ele simplesmente reconheceu que fez bobagem aqui. A gente não percebe nele um arrependimento evidente. Talvez eu perceba aqui nesse cara que ele queria que os problemas dele fossem resolvidos. Ele estava na pior e ele sabia quem podia resolver. E o pai dele podia resolver. Mas ele vai, o importante disso tudo é que mesmo ele não tendo se arrependido de fato, ele levanta e vai até o seu pai. E algumas coisas que eu percebo aqui nesse trecho são alguns valores que também temos no nosso tempo. É uma inversão de valores. As pessoas, é muito comum no nosso tempo, é muito comum no nosso mundo, se valorizar mais as coisas do que as pessoas.
valorizar mais o que a pessoa tem para me proporcionar do que a pessoa de fato. E esse rapaz, ele valorizava mais o que o pai dele podia proporcionar para ele. Não amava o pai dele. E tem gente que faz a mesma coisa com Deus. Ama o que Deus proporciona e não Deus de fato. E o nome disso não é amor, o nome disso é interesse. E nunca se viu tanto na história, tanta gente interessada em Deus, não pelo que Deus é, mas pelo que Deus pode fazer. E a gente vê isso nessas campanhas de prosperidade, nessas campanhas de 7 sextas-feiras, que é uma maneira de se manipular a Deus. E aí, outra coisa que eu percebo aqui na história desse cara, é que tem muita gente que só busca a Deus na hora das dificuldades. Quando a coisa aperta, qual é a primeira coisa que a gente diz? Meu Deus do céu. E aí, quando a coisa ficou muito ruim, ele lembrou do pai dele. Só que ficar buscando Deus só quando a coisa aperta não é legal, porque Deus não é remédio para consertar as nossas bobagens. Deus não é band-aid para a gente procurar só quando a gente se machuca. Deus deseja que a gente viva com Ele, num relacionamento íntimo. Se você quer que dê certo no final, comece a fazer certo. Comece a buscar Deus logo no começo. Não deixe para buscar Ele quando as coisas darem errado. Se você buscar Ele no começo, as coisas vão dar certo no final. E aí, nós vemos essa inversão de valores no mundo. Amam-se as coisas, usam-se pessoas, nós gostamos só do que a pessoa pode proporcionar para a gente. Você quer ver um exemplo? Como que você trata alguém que não pode te beneficiar em nada? Como que você trata alguém no seu dia a dia que é abaixo de você na sua empresa? E como você trata o seu chefe? Nós, infelizmente, em muitos dos nossos relacionamentos são relacionamentos de interesse. E foi isso que esse cara fez. O relacionamento com o seu pai, a princípio era de interesse. Mas aí ele volta para o seu pai. E eu percebo que ele tinha uma dificuldade de se arrepender, porque ele não conseguia entender o amor do seu pai por ele. E esse pai o tempo todo, ele vai continuar amando os seus filhos. Esse pai o tempo todo, ele vai continuar tendo misericórdia dos seus filhos, independente do que eles fazem com ele. E é impossível a gente se arrepender e amar a Deus de verdade, quando a gente não compreende o amor dele por nós. A gente só vai se arrepender das bobagens que a gente faz, dos nossos pecados, quando a gente compreender o amor de Deus por nós. A gente só vai se arrepender de fato quando a gente compreender aquela passagem que diz em Isaías 53, 4 e 5, que verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas dores, Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Nós só vamos conseguir amar esse Deus de fato quando a gente compreender esse amor dele por nós, que não importa o que você faça, ele vai te amar menos ou te amar mais. O amor de Deus é constante por você. Deus é abençoador sempre, não importa o que você faça. E aí, esse filho volta para o seu pai, e ele vai ensaiando o discurso no meio do caminho. No versículo 20, ele chega assim, eu tenho que voltar para o meu pai. E no 19 ele já começa a ensaiar esse versículo. Ele diz assim: não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um de seus empregados. Sabe, quando você tem que falar uma coisa muito importante com alguém, aí você vai pelo caminho, ensaiando o que você vai falar, ou então você vai na frente do espelho para ver como é que você vai ficar. E esse cara, ele tinha essa preocupação. Ele sabia que o que ele tinha feito humanamente era imperdoável. E ele chegou: não, eu vou chegar para o meu pai e vou falar: olha, eu não sou digno de ser seu filho, mas por favor, me trata como um dos seus empregados. Eu sei que eu fiz besteira, e besteira das grandes, mas me aceita de volta aí. E aí, para surpresa dele, acontece algo extraordinário. Aquele pai que é amoroso e abençoador sempre corre na direção dele. E o mais interessante é que esse pai esperava a volta desse filho, porque o versículo diz que o pai percebeu quando ele estava voltando. Como que o pai percebeu que ele estava voltando? Porque o pai sempre ficava vigiando para ver se ele ia voltar. E Deus faz isso com a gente. Não importa por onde você tenha andado, não importa o que você tenha feito, Ele sempre está esperando você voltar para Ele. E aí, uma coisa interessante que a gente descobre estudando esse texto,
Aquele homem era um homem de respeito. Aquele homem era um homem que tinha muitas posses. Era um homem importante. E ele corre em direção do seu filho. Naquele tempo, um homem de respeito não corria em público. No Oriente, isso ainda não acontece. Você não vai ver um homem de respeito correndo em público. Eu vou tentar mostrar uma situação para você tentar entender como que isso seria estranho. Um homem importante correndo em público. Imagina que você está no shopping com sua família e está comendo alguma coisa, aí do seu lado tem um homem assim, muito bem vestido. E pela roupa você percebe que ele tem muito dinheiro. E aí você acaba ouvindo uma conversa e você sabe que ele é juiz. Aí no meio da praça de alimentação, aparece um rapaz lá embaixo. Esse cara, todo cheio de pompa, todo elegante, levanta, larga tudo que está fazendo e começa a correr no meio do shopping. O que você ia pensar? Nossa, que estranho, esse cara está correndo aqui, ele é todo cheio, todo chique. Para nós isso seria estranho, naquele contexto não seria só estranho, seria humilhante. Aquele pai não viu problema em se humilhar para que ele tivesse o seu filho restituído de volta ao convívio de sua família. E aqui, a analogia que eu faço é que esse Deus, que é amoroso, que te ama não importa o que você faça, ele não só foi envergonhado publicamente, ele não só fez algo que seria estranho, mas ele foi humilhado por mim e por você. E por te amar, ele não se importou com o que iriam pensar dele, do seu filho, e mandou o seu filho para morrer numa cruz. E a morte de cruz é a mais terrível, oferecida para os piores criminosos. E esse Deus, que é amoroso, que não se importa com reputação e com nada, ele foi humilhado publicamente por amor de mim e de você. E aí a coisa fica mais estranha. Aquele homem poderoso, aquele homem importante, chega para os seus empregados e fala assim: vai lá e pega a melhor roupa e põe nele, pega o melhor calçado, bota um anel. Ele queria devolver a identidade daquele rapaz. Aquele rapaz queria ser tratado como um empregado. E o ato dele colocar um anel no dedo dele foi algo que ele não esperava. O anel era uma espécie de selo que mostrava a identidade da família. Ele está dizendo: filho, eu te aceito de volta. E ele fez questão de correr até a entrada da cidade, para que todos vissem que não importasse o que o filho tinha feito no passado, ele o aceitava de volta. Diante de todas aquelas pessoas que o filho fez aquele papelão com ele, querendo que ele estivesse morto, aquele pai vai até esse filho e o restitui. E ainda a coisa vai ficando pior, no bom sentido. O texto fala pra gente que o pai mandou pegar o melhor bezerro para fazer um churrasco. Vamos ter festa, porque esse meu filho estava longe, agora está de volta, ele ressuscitou. E aqui tem outra coisa interessante. Havia dois tipos de festa. Uma com um carneiro, com um animal menor, que era só para a família. Ou então se pegava um bezerro, um animal maior. O que esse pai está querendo mostrar é o seguinte: eu quero mostrar para toda essa cidade que eu te aceito de volta. Um carneiro era um churrasco pequeno, mas um boi era um churrasco grande que dava para a família toda e para a cidade participar. E a conclusão que eu chego com isso é que esse pai amoroso, pai gracioso, que representa a Deus, quer dizer o seguinte: não importa onde você possa ter ido, não importa o que você tenha feito, não importa o que você tenha feito comigo, eu te aceito de volta. E queridos, eu quero te dizer que esse modelo de pai é o modelo de família que Deus quer para a gente. É um modelo perdoador, de misericórdia. E para a gente entender o que é misericórdia e o que é graça, eu vou contar uma historinha para você viajar comigo. Imagine... Acho que as crianças e os adolescentes vão entender melhor isso aqui. Imagine que você é pequeno, sua mãe te deixou sozinho em casa. E aí sua mãe falou para você: olha, não toca nisso aqui. Se quebrar, você vai se ver comigo. E aí sabe como é criança? A criança não se controla. Ela foi lá e não aguentou de curiosidade e mexeu e o negócio quebrou. E aí não tem como você dizer: não, eu cheguei e já estava assim, né? Porque você estava sozinho em casa. Aí a sua mãe chega em casa e fala para você: olha, eu falei para você não mexer nisso, por que você mexeu?
Aí você fica sem resposta e sua mãe fala assim, ó, por você ter feito isso, eu vou te castigar. Você merece 5 cintadas por você ter feito isso. E aí você começa a entrar em pânico, em desespero. Quem se lembra aqui de como que eram as surras, né? A minha mãe girava para mim e falava assim, quando chegar em casa a gente vai conversar. Aí eu sabia que não ia rolar muita conversa, né? Você sabia que eu ia apanhar um pouquinho. E aí sua mãe fala para você, você merece 5 cintadas. Aí quando ela vai tirando o cinto, você já vai ficando assim, ai meu Deus do céu, vai doer. Aí ela tira o cinto e manda você virar, e você fica meio de lado, e sua mãe vai dar a primeira cintada, aí você pensa, ainda faltam 4. Ela dá a segunda, aí você pensa, ainda faltam 3. Ela dá a terceira. Aí você, ai meu Deus, já está doendo, imagina. E para sua surpresa, ela para na terceira. Aí você, com a lágrima nos olhos, enxugando suas lágrimas, fala, mãe, você não ia me dar 5? Será que eu ia falar? Acho que não, né? Aí a mãe chega assim, não filho, eu fiz isso para ensinar para você o que é misericórdia. Você merecia levar 5, mas eu te dei só 3 para te ensinar o que é misericórdia. E aí, você acha aquilo estranho, né? Mas fica feliz, você levar 5, levou 3. E então, sua mãe vira para você e fala assim, então faz o seguinte, vá lá no banheiro, lava esse rosto, troca de roupa, que a gente vai sair para tomar um sorvete. Aí você pode arregalar o olho e chegar, mãe, que é isso? Não, filho, eu estou fazendo isso para te mostrar o que é graça. Você não merece, mas eu te dou. E é isso que esse Deus perdoador, é isso que esse Pai amoroso faz com a gente. Não importa o tamanho da besteira que você tenha feito, Ele é perdoador sempre. E Deus quer que você seja perdoador na sua família. Deus quer que você seja gracioso e misericordioso na sua família. Não importa o tamanho do que foi feito a você. Esse Deus quer que você seja misericordioso. E aqui se encerra o ciclo. Se encerra a jornada do filho que foi, mas voltou. Mas também começa a história do filho mais velho, que também era tão problemático quanto o outro. E eu percebo que pior do que você estar perdido longe de casa, é alguém que está perdido dentro da própria casa. E esse camarada estava perdido dentro de casa. Que ele chega em casa e está rolando a maior festa. E ao invés dele chegar e entrar para festejar, ele começa a fazer birra. Não, eu não vou entrar. Ele se sente, não se sente como filho, ele se sente como um trabalhador, como um escravo de seu pai. E ele faz tanto caso, mas tanto caso, que o pai tem que sair até onde ele está. E dizer, meu filho, o que está acontecendo? E ele não faz questão nenhuma de tratar o seu pai bem. Ele chega para o seu pai da maneira mais desrespeitosa e fala, olha, esse teu filho que gastou o seu dinheiro com prostituta, voltou e você mata um boi para ele. E para mim, que sempre estive do seu lado, você nunca me deu nada. Então aquele pai que é gracioso, misericordioso e amoroso, vira para o seu filho e fala, meu filho, você sempre esteve comigo. Mas a gente precisava festejar que esse seu irmão estava morto e agora ressuscitou. E eu quero te dizer que tem muita gente que se identifica com esse cara. Por fora ele é certinho. Ele continuou trabalhando junto com seu pai, mesmo ele tendo recebido a herança 2 vezes maior do que o seu irmão. Mas provavelmente ele não gastou nada, porque ia pegar mal, né? O pessoal da comunidade ia falar aí, ó, fez a mesma coisa que o irmão dele. Mas ele continuou lá, na dele, mas por dentro ele era tão ruim quanto o seu irmão. E eu percebo que também existem por aí muita gente que está perdido dentro de casa. Muito filho que está perdido dentro da sua própria casa. Mora na mesma casa que os seus pais, mas não conversa com seus pais. E os pais ficam sem saber aquilo que seus filhos estão vivendo. E para nossa tristeza, muitas vezes o que os filhos vivem é depressão, se envolvem com drogas, e por não conseguir conversar com seus pais, quando os pais descobrem, talvez seja tarde. E isso é algo que tem se tornado cada vez mais frequente nos nossos dias. E o que nós temos visto também são maridos e esposas perdidos dentro da sua própria casa. Moram no mesmo lugar, mas não conseguem ficar um dia sem brigar. Estão perdidos dentro de sua casa por inúmeros problemas que não conseguem resolver. E aparentemente está tudo certo. Mas por dentro, só Deus sabe como é que está. E para nossa tristeza, tem muita gente também perdida dentro da igreja.
Gente que não consegue se ver como filho de Deus e tem uma relação com Deus baseada nos méritos e naquilo que eu faço para Deus. É como se eu não viesse na igreja, Deus vai ficar com raiva de mim. Então eu tenho que vir aqui para aplacar a ira de Deus. É como se chegasse para Deus e dissesse: olha, Deus, eu cumpri minhas obrigações religiosas, agora faz sua parte aí. Eu já vim na igreja. E quem se vê, não consegue se ver como um filho, nessa relação de amor com Deus, nessa relação de proximidade, de intimidade com Deus, tem dificuldade de aproveitar, de usufruir tudo aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. E aí o texto termina, mas a gente percebe que o texto não acaba. Falta alguma coisa. Aquele pai que é amoroso, ele continua conversando com seu filho. E ele tenta dizer: olha, a gente tem que festejar pelo seu irmão. O pai, mesmo o filho, agindo da pior maneira com ele, esse filho mais velho, ele continua respondendo a ele com amor. E o que eu percebo é que o amor, ele exige uma resposta. E nós não sabemos qual foi a resposta desse filho, pois o texto acaba aqui. E a pergunta que eu quero te fazer essa noite: qual é a resposta que você tem dado para o amor de Deus em sua vida? Qual é a resposta que você tem dado para o amor da sua família? Talvez você tenha se identificado com algum desses personagens, com aquele que não leva em consideração o amor de seu pai e vai embora, sem ligar para os seus sentimentos, ou então para aquele que vive dentro da mesma casa e não tem proximidade, não tem relacionamento de amor com a sua família, com o seu Deus.